Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, 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 Meu amado é
mais belo entre milhares e milhares. Oh Senhor, declaramos a grandeza do teu nome, Deus. Oh Yeshua, oh Senhor, só teu nome, Deus, tem poder para curar. Aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu que me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e
Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Somos com você, com você. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse sábado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado saúde, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, de retomar, Deus, aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas, Pai, que é servir ao Senhor, é vir à casa do Senhor. Eu creio que em breve, Deus, a gente possa estar reunido aqui nesse lugar de novo, Pai. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma Ralph, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo, Deus. Sua misericórdia dura para sempre, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Boa tarde, graça e paz. É um prazer estar com vocês um dia mais, verdade, pastora Elke? Verdade, hoje é a Ralph. Oh, será que esqueci? Novamente, voltamos. Não voltamos. Voltamos para a igreja. Agora, 15h30, começando mais um Ralph Team 2020 não morreu, não acabou. Nós estamos renovando e começando uma nova história, né, pastor Walter? Totalmente uma nova história, como fala nosso pastor, um novo tempo, no qual vamos estar vivendo tudo aquilo que aprendimos na quarentena e que nos deu a quarentena, muito amor e muito aqui, amor ao próximo, porque tivemos que estar com ele mais perto, tivemos que conviver 24 horas direto, já não teve intervalos em casa, foi direto. Nós percebemos que nessa quarentena tivemos uma coisa que se trata, que o humano conhece, mas se chama humanidade. Eu acho que a quarentena nos levou a ter humanidade, amor, e isso o adolescente sabe muito bem. Por isso que é importante sabermos que começamos a voltar. Daqui a pouco a gente não vai ficar só de cotovelo, nós vamos poder nos abraçar, nós vamos poder falar, e tudo vai estar propício ao tempo do Senhor, pode ter certeza. E o que temos hoje, hein, pastor Walter, sobre essa nova série para Ralph Team? Bom, hoje vamos iniciar uma nova série, que é a série das gerações que mudam o mundo. A geração que vai mudar o mundo? Exato, pastor. Isso vai tratar o quê? Vai tratar de aquelas pessoas
que muitos olham para eles porque são e não tomam muito em conta, porque creem que são crianças, porque são adolescentes ou porque são jovens que todavia não têm a madurez. Então, em o que essas pessoas olham a vocês como crianças, nós olhamos um exército, e esse exército é a geração que muda, que vai mudar o mundo. Ah, tá. Então, hoje, nós vamos começar essa nova série. E quem é a primeira pessoa que nós vamos tratar nessa série? Quem melhor que alguém muito especial, alguém que eu gosto muito. Era um jovem de 17 anos, e o nome dele é José. Então, muito obrigada, pastor Walter. E agora começa a nova série da Ralph Team, a geração que vai mudar o mundo. E vamos começar com José. Obrigado, pastor. Amém. E muitas saudações de você, meus irmãos. E isso é bom, que vamos estar de novo perto. Há que viver o tempo novo. Amém. Bem, essa geração que vai mudar o mundo. Imagina que todo o tempo Deus tem feito isso, de geração em geração. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais da história de José. Mas antes disso, para que tu entenda da geração que vai mudar o mundo, eu vou te falar uma coisa. Ouve isso. Apesar da tua pouca idade, porque ressurge na infância. Hoje nós tratamos adolescência. Não, né? Hoje nós tratamos de pessoas que vão mudar a história do mundo. E tu e eu fazemos parte dessa geração. Então presta atenção nisso. Ao redor do mundo e ao longo da história, tomaram iniciativas que melhoraram a vida social, permitindo que milhares de pessoas sejam a influência do outro. Mas influenciar o quê, pastora? Influenciar a história da humanidade. Tu vai ser um influenciador com diferença, com posicionamento, com verdades e com capacidades. Tu vai ser aquele que influencia, não subestimando, dizendo, não, eu não posso, sou um tadinho. Tu não és nenhum tadinho. Mas hoje, tu vais entender que além disso, que além da comida, que além da regra da vida, que além da educação, que além de tudo isso, a tua história nessa geração, ela já veio marcada. Marcada com o quê? Marcada com a diferença por tu ter nascido nesta geração. Muitos dizem que essa é a geração G, essa é a geração da última hora. Eu te digo, tu és a geração que Deus proporcionou para esse tempo. Então, nada mais assim influente que José. Então vamos lá para a palavra de Deus e vamos ler hoje em Gênesis, no capítulo 37, eu vou deixar tu ler, abrir a tua Bíblia, vai lá, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, e aí a gente vai ler do 1 até o versículo 6. Então vou deixar só um tempinho tu procurares aí na tua Bíblia, Gênesis, capítulo 37, do 1º ao 6º versículo. Vamos lá. E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilba, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre eles. Ora, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica com muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, eles o odiaram
e não seguiam falar pacificamente com seu irmão. José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles mais o odiaram. E ele lhes disse: ouvi, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. Imagina que ele narrou um sonho. E ele era da idade de 17 anos. Uma idade nobre. Uma idade que faz toda a diferença quando você está aí pensando: poxa, eu só tenho 12 anos, mas eu já sou um garoto ou uma garota que tem sonhos. E eu vou te dizer uma coisa: não perca esse teu sonho. José passou a ter com Deus experiências incomuns. Aí você vai dizer: como incomuns, pastora Elke? Incomuns porque os sonhos de José, eles eram uma realidade no futuro. José sonhava um sonho futurístico, algo que ia marcar não só a sua história, mas a história de uma nação. Até então José não entendia. Ele era inocente ao narrar seus sonhos aos seus irmãos. Ele dizia assim: eis que estávamos amarrando, ele contando o sonho, feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. Nossa, os irmãos de José ouviram aquela história e disseram assim: ele, porque é o queridinho do papai, né? Ganha a túnica nova, o papai o protege. Tá, e eles começaram a levantar no coração deles uma coisa que se chama ira, raiva, ódio. José, como tinha inocência, aí você vai dizer: pastora, inocente com 17 anos? Sim, porque ele, sem maldade alguma, narrava os seus sonhos. E aí você pode se ver hoje nessa situação, na mesma situação que José. Você é uma pessoa que gera frutos, gera novidades, tem ideias. Mas aí você fica como aquela pessoa que não pode narrar nenhum tipo da tua ideia, não pode falar para ninguém: nossa, eu tenho essa ideia, o que você acha, hein? Aí aquelas pessoas começam a perceber que a tua ideia é brilhante, mas como elas não têm a ideia igual a tua, elas começam a sentir um sentimento que elas querem ser igual a você. Mas não perca a sua fé. José tinha uma qualidade, que isso é a qualidade de vencedor. Todo vencedor, ele narra a sua história, mas ele não narra a sua história pensando que ela não vai acontecer. Ele narra sabendo que ela tem tudo para acontecer. Porque quando tu narra a tua história, e é uma história que Deus está influenciada nela, a tua história acontece. Tu pode ter tido vários sonhos, e tu pode dizer: nossa, isso veio para o meu coração essa tarde. Eu narrei um sonho meu. Eu narrei que eu sonhei que eu ia ser um grande médico. Ou eu sonhei que eu seria um grande artista. Não pega teu sonho e guarda. Põe prática no teu sonho. Evolui com ele. E aí, olha aí, desde muito jovem, José foi o quê? Invejado. A inveja é um sentimento que ela nasce no coração de qualquer pessoa. Mas quais são essas pessoas, pastora, que a inveja nasce? Toda pessoa que se acha pequeno para conquistar os seus sonhos. Toda pessoa que não crê que os seus sonhos podem se realizar, elas são assim. Elas pegam o sonho daquele que
que tem fé, que tem coragem, que sabe que vai acontecer, e ela pega o sonho daquela pessoa e diz assim: coitado, como que vai acontecer isso na vida dele? Sonhador, mero sonhador. Mas todo sonhador, ele tem um propósito. E olha que interessante, que ele era também odiado, né? Além de ser invejado. Por que ele era invejado? Porque seu pai o cuidava, seu pai... Mas ele tinha um cuidado diferente. O cuidado da honra. Você sabia que todas as vezes que você é um filho que honra seu pai e sua mãe, você vai bem na vida? Tudo lhe dá certo? Você é bem sucedido? E tu sabes que eu tenho hoje, não vou dizer minha idade, 47, por que não? Mas eu sigo honrando meus pais. Eu sigo honrando os meus pais. Você pode dizer assim: mas honrar, o que é honrar, pastora? Honrar é obedecer, cuidar, é ouvir todas as coisas que teus pais têm a te dizer. Qual o pai, qual a mãe que, tendo um filho que precisa dele, ele desprezará? Não existe. Então, tudo isso José passava. Só que José veio e contou um segundo sonho. E ele disse assim: ei, sonhei de novo. Aí lá vem o sonhador. E ele narrou um outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam referência a mim. Quando os irmãos dele ouviram isso, disseram: não, tá bom. Esse cara chegou ao limite. Vamos dar cabo dele. E aí eles montaram uma estratégia de tirar José do caminho. Só que eles não sabiam que os sonhos de José era para o futuro de José. Eu não vou levar toda a história, mas eu vou dizer assim para você: o plano deles deu certo. José, os irmãos dele foram para uma grande guerra, e o pai dele disse assim: meu filho, que era Jacó, Israel, meu filho, vai lá onde estão teus irmãos, vai levar comida para eles. E ele, José, como era obediente, honrava, ele disse: tá, pai, eu vou. E ele pegou e foi levar comida aos seus pais, aos seus irmãos. Quando chegou, ele vinha assim longe ainda. O irmão dele avistou e disse: ih, lá veio o mentiroso. Lá vem aquele que narra sonhos, o iludido. Vamos, joguemos ele nesse buraco. E aí nós chegamos lá com o nosso pai, tiraram a túnica de José, mesclaram com sangue. A história narra tudo isso. E eles chegaram ao pai deles, aos pais, disseram: pai, José, tal, narraram uma história totalmente mentirosa. E ele morreu. O pai confiava nos filhos, que é o correto. Ele não sabia que os filhos tinham aquele coração invejoso, portador de iras, né, de ódios. E aí, o que eles fizeram? Eles disseram que José não vivia mais. Mas eles sabiam que eles tinham vendido José e José se tornou escravo, né? Ele foi vendido para os homens que compravam para vender lá do Egito. Pessoas daquela época que viviam naquelas áreas levaram José e José chegou ao Egito. Quando José chegou no Egito, naquela caravana de escravos, ele tinha uma boa aparência, era bem cuidado, vivia em família. Ora, logo compraram José. E aí a história do José começa com lutas. Imagina, ele teve 2 sonhos, nunca esqueça disso. Mas José depois se tornou o primeiro escravo, depois chegou na casa do Potifar, a esposa de Potifar, querendo manchar a imagem
daquele sonhador, ela cria uma história que ele vai parar onde? Na masmorra ou no cárcere. Quando ele chega naquele lugar, ele tinha o quê? Uma vida de presidiário. Mas, pastor, ele era inocente. Poxa, tudo começou com uma história de mentira. Pois é, mas ele estava o quê? Sendo provado. Ali não era uma tentação, mas era uma provação. E aí seguiu, né? Proposta da mulher de Potifar, ela manda ele justamente para a prisão. Apesar de todas essas dificuldades, José confiava em Deus. Ele orava, ele falava com Deus. E Deus disse assim para ele, que a sua fé o manteve firme nas suas provações. E aí, José continua, né? E aconteceu que ele foi vendido, a mulher do Potifar o quis tomar para si, ela não podia porque ela era casada com Potifar, né? E apesar de tudo isso, o Senhor o abençoou. Só que você pensa que essa historinha passou rápido? Ah, não. Hoje ele caiu no buraco, amanhã ele é escravo, depois da manhã ele vai para uma prisão. Sabe quantos anos passou isso? Calcula aí. Quando José se tornou governador do Egito. Pastora, como isso? Como? Quando tu permanece fiel e tu vence as provações que a vida vai te dirigindo no teu crescer, mas tu permanece fiel e tu sabe em quem tu crê. Boas novas, as realizações, os sonhos futurísticos se tornam realidade. Isso aconteceu com José. José foi aquela pessoa que Deus usou para mudar a história do Egito. Ele se tornou com toda essa história. O que foi que aconteceu? O faraó da época teve um sonho. E nem os magos, aquelas pessoas lá, os videntes, conseguiram interpretar o sonho. Só que José, como era organizado, o pai dele tinha ensinado isso para ele. Ele tinha palavra, ele era uma pessoa que se comunicava bem. O que aconteceu? Ele passou uma situação dentro da prisão e ele ajudou o cara que cuidava da masmorra, né? E o copeiro do faraó. Ambos tiveram essa oportunidade com José. Só que José interpretou o sonho deles. E aí veio o sonho de Faraó. No sonho de Faraó era o comandante, era o cara que mandava, como se fosse hoje o presidente daquela nação. Ele era o imperador, o rei daquela nação. E aí o que aconteceu? Ele foi e interpretou o sonho do faraó. Olha, faraó, aí estão te dizendo que tu vai ter 7 anos de bonança, de vitória. E tu vais ter 7 anos de vacas magras. Eram as vacas gordas e as vacas magras. Só que para ti, nem os 7 anos será luzes. Tu vai crescer, tu vai enricar, tu vai ter riquezas no teu reinado. Mas vai vir os 7 anos que tudo vai ser muita miséria, vai haver fome. Mas tem um detalhe: as pessoas que estão dentro daqui do Egito, as que estão nas redondezas, as que estão longe, elas virão e comerão do Egito, porque tu vais ter que fazer dessa forma, e ele ensinou como teria que guardar no tempo que tivesse a bonança, para que quando chegasse o tempo da fome, o tempo da sequidão, eles tivessem reserva para eles e para alimentar os demais. E assim aconteceu.
E aí o que aconteceu nessa história? Os irmãos de José, que viviam com os pais, naquela terra deles, a fome lá chegou. E eles disseram: pai, vamos ter que ir ao Egito, porque só lá tem onde comer, tem lá onde comprar. E o pai mandou eles. E eles foram para lá. Só que eles não sabiam que o José que foi jogado naquele buraco, o José que foi vendido como escravo, era hoje o quê? O governador daquela nação. E olha que interessante. Primeiro sonho ele dizia que ele era um feixe, né? E haviam 11 feixes virados para ele. E aí esses 11 feixes se viravam para ele. O outro sonho, sol e lua e estrelas, e aquilo se tornava para ele. Começa Deus a fazer aquele sonho que ele sonhou com 17 ou com 20 anos, a se tornar real. E aí chegam os irmãos dele e ele percebe, e ele monta também uma estratégia para contar para os irmãos dele que ele era José. E aí você vai começar a perceber que quando Deus tem um propósito contigo, ele não falha. E aí o que aconteceu com José? Com a idade de 30 anos, ele se tornou o governador da maior nação da época, do Egito. Então, aquela civilização ali era grande, mas José fez a diferença quando ele ajudou a salvar até o seu povo. Porque foi ele que fez toda aquela situação, né? Ele escondeu o caneco dele no saco de Benjamim. E aí, quando eles iam saindo, pegaram, que era isso. E aí ele se manifestou. Mas aí você pensa que ele tratou os irmãos dele como ele foi tratado? Aí está a grande diferença daquele que sabe a quem honra. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram, ele veio e ele deu um banquete, quando ele se revelou aos seus irmãos. Quem era ele? E os irmãos ficaram assustados e tiveram que voltar, né, para ir buscar o pai, porque senão Benjamim ia ser morto. E quando o pai e os irmãos já estavam ali, ele se manifestou e disse: eu sou José, o vosso irmão, o seu filho. Olha que interessante. Deus fez um garoto que se tornou escravo, que foi preso e virou governador de uma nação grande, a mudar a história do mundo. Você pode ter seus sonhos e você acha que Deus não vai realizar? Deus vai realizar. Deus vai mudar a tua história. E para que Ele mude a tua história hoje, tu tem que crer naquele que faz nova todas as coisas da tua vida. Então, nessa tarde, eu quero orar por ti. E quero que Deus faça que os teus sonhos renasçam. Que eles não morram. Que eles não percam a identidade. Então, vamos orar. Pai, nessa tarde eu quero te agradecer pela tua palavra. Não deixa, Senhor, os nossos sonhos morrerem em nós. Mas, Senhor, reativa hoje os nossos sonhos, as nossas conquistas e tudo aquilo que tu sonhou para a minha vida e para a vida de cada adolescente que está nos escutando. Senhor, muda a história deles e faz nova todas as coisas nas suas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.